E estamos aqui hoje para falar sobre programação funcional com JavaScript. Antes de tudo, deixa eu fazer uma breve apresentação aqui com vocês. Meu nome é Alissa Cavalcante, sou desenvolvedora de software, criei o TechLee depois de fazer minha transição de carreira no final do ano passado e com o objetivo de compartilhar aquilo que eu estava aprendendo naquele exato momento. Antes disso, eu fiz toda a minha formação na área de negócios e administração de empresas. Tenho uma formação aí em processos gerenciais, pós-graduação em administração, fiz pesquisas científicas, inclusive foi a pesquisa científica que me fez com que eu me apaixonasse pela área de tecnologia. Eu pesquisava ali sobre logística, como a tecnologia poderia otimizar todo o circuito da logística, e com isso eu decidi ir cada vez mais ingressando na área de tecnologia, até que no final do ano passado, trabalhando em uma consultoria grande de tecnologia da informação e trabalhando na área de negócios e relacionamento também, eu decidi efetivamente me tornar uma desenvolvedora de software, deixando aí toda a minha carreira de lado e fazendo essa pivotação de carreira mesmo. Mas agora vamos falar sobre o motivo principal. Eu me tornei uma desenvolvedora porque eu queria resolver problemas usando o código. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Programação funcional é uma das formas que existe de resolver problemas. É uma das formas que existem de paradigma de programação. E o que é um paradigma de programação? É uma forma de abordar a resolução de um problema na codificação baseada aí em fundamentos. Então, não são coisas feitas aleatoriamente, são resoluções de problemas de forma estruturada. Antes disso, antes de falar de programação funcional, propriamente dita, vamos dar um passo atrás e falar um pouquinho sobre paradigma de programação. Um paradigma de programação pode estar dividido aí em principalmente dois aspectos, o imperativo e o declarativo. O imperativo tem aí o arcabouço da programação orientada ao objeto, programação procedural, computação paralela. Esses que estão nesse aspecto do imperativo, ele é muito atrelado ao como fazer dentro da programação. Já o declarativo, que é onde está inserido aí, é o contexto onde está inserido o paradigma de lógica de programação funcional, ele é muito mais voltado a entender o que fazer ao invés de como fazer, ou seja, é mais voltado para a resolução propriamente dita. Resumindo o paradigma de programação, agora vamos entrar um pouco aí na parte dos fundamentos de uma programação funcional. Como bons desenvolvedores, a gente sabe que entender os fundamentos é a parte principal de entender como que funciona o mecanismo, a dinâmica daquilo que a gente está construindo através do código. Dentro de fundamentos, a gente tem aí as funções puras, a composição de funções, que também são conhecidas como high-order functions. Temos aí a forma de evitar o estado compartilhado dentro do código, evitar também a mutabilidade e evitar os efeitos colaterais. Vamos trabalhar em cima de cada um desses fundamentos nos próximos minutos. Muito bem. Nós temos aqui um exemplo de função impura e função pura, porque falando assim apenas de forma simples, a gente não entende muito bem na prática como funciona. Então, eu trouxe aqui um exemplo para a gente compreender melhor. Antes de tudo, o que é uma função impura? É aquela que tem os dados, dado os mesmos inputs, ela nem sempre vai retornar o mesmo output, pode ser um output diferente. E também pode gerar efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais a gente vai explicar um pouco mais à frente dessa apresentação aqui. Já uma função pura é aquela que, dados os mesmos inputs, vai sempre retornar o mesmo output. E também não gera efeitos colaterais. Como a gente está vendo aqui no exemplo, uma função impura, a gente tem aí uma declaração de uma let. Em seguida, a gente tem uma função bem simples, muito, muito simples, apenas a título da gente entender mais como que funciona essa dinâmica. Então, nós temos essa função que faz aí, no caso, uma soma de um
número que tinha sido atribuído a let_num, que era 10, e foi executado ali o resultado depois como o x retornou igual a 12. Se a gente executar essa mesma função pela segunda vez, a gente vai ver que o resultado vai ser diferente. Isso porque essa função está recebendo uma informação externa da própria função. Se você olhar o mesmo exemplo construído de forma com a programação funcional, que está bem aqui abaixo, como vocês podem ver, a gente tem o mesmo tipo de exemplo, só que usando apenas uma forma genérica de construir ali a nossa função, de forma que todas as vezes que a gente repetir essa função, independente de quais são os dados externos, quais são os dados que vão ser aplicados aí nessa função, vai dar sempre o mesmo resultado. Indo agora para a parte de composição de composição de função, nós temos aí a criação de uma nova função que ela junta com outras funções e elas podem realizar a execução em apenas uma chamada. Como a gente tem aqui um exemplo, nós temos um array e dentro desse array a gente tem um filter, tem um map, que é tudo executado na mesma... Aliás, dentro de uma função que está aí abaixo, a gente tem um filter e um map que é executado com essa informação do array e que consegue aí obter várias, em apenas uma chamada, várias funções sendo executadas. Agora falando um pouquinho sobre estado compartilhado. Dentro da programação funcional, o estado compartilhado diz respeito a variável objeto ou um espaço de memória que existe dentro de um determinado escopo, compartilhado com propriedades e objetos e ultrapassa escopos. Então, precisa conhecer quando existe o estado compartilhado, o desenvolvedor, a desenvolvedora, precisa entender todo o histórico de cada variável, de cada função, para compreender o que as funções e as variáveis seguintes estão realmente executando. Isso torna, principalmente, códigos que são legados, por exemplo, códigos que são construídos assim por outros desenvolvedores, torna o trabalho ainda mais penoso, ainda mais desgastante, porque precisa fazer todo um traqueamento de todas as informações anteriores para conseguir trabalhar em cima dela. E aqui, nesse mesmo slide, a gente tem um exemplo de estado compartilhado e tem também um segundo exemplo com a chamada da função sem o estado compartilhado. Exatamente o mesmo exemplo, só que aí, como vocês podem ver, no primeiro exemplo, se a gente alterar a função, aliás, se a gente alterar a ordem dos elementos, ele vai acabar dando um resultado diferente para a gente. No primeiro, a gente tem um resultado de 6 e no segundo de 5. Isso porque ele tem o estado compartilhado. E a programação funcional evita exatamente que isso aconteça e é um dos fundamentos dela. Aqui nós temos o mesmo exemplo do anterior, só que nesse caso a gente está fazendo de uma forma que evita o estado compartilhado. De qualquer forma, se a gente utilizar, se a gente fazer também a alteração das informações, o resultado permanece o mesmo, porque aí o tempo e a ordem das chamadas da função não vai mudar o resultado, no caso da chamada dessa função. E também vai simplificar as alterações e também futuramente como a gente pode dizer, as refatorações de código, seja pelo mesmo desenvolvedor, a mesma desenvolvedora, ou por qualquer outra pessoa na equipe. Sobre o princípio e fundamento de imutabilidade. Esse princípio, esse fundamento de imutabilidade, ele é muito capcioso, principalmente dentro de JavaScript. Quando a gente, assim, para quem não conhece do assunto e pensa nele à primeira vista, imagina que imutabilidade é apenas substituir uma variável por uma constante, assumindo que a gente não pode, uma constante não admite que você aproprie outro valor àquela constante. Mas não é somente isso. Inclui, sim, mas não é somente isso. Não pode... O princípio de imutabilidade diz que um objeto
uma variável, uma função não pode ser alterada depois que ela foi criada. Então, isso, por mais que, falando dessa forma, parece que engessa um pouco a forma do programador trabalhar, pelo contrário, em vez de simplesmente fazer uma alteração dentro desse objeto, desse item que já existe, a gente pode criar um em cima desse objeto que a gente está precisando alterar no caso. Existe também um método dentro do JavaScript que se chama o método freeze. Esse método, ele torna imutável um objeto, mas somente a nível superior. Se você precisar de como eu posso dizer, de uma forma mais profunda, em níveis mais profundos, em camadas mais profundas do JavaScript, que seja realmente imutável, seria interessante utilizar uma biblioteca externa que já é propriamente para isso. Existem várias bibliotecas. Uma biblioteca que eu indico é a immutable.js, que ela é muito utilizada e ela é apropriada para transformar todo o código em JavaScript como um código imutável. E também trabalhando a favor aí do programador que está aplicando os preceitos, os conceitos de programação funcional dentro da sua aplicação. Efeitos colaterais. Opa, voltando aqui, efeitos colaterais. Os efeitos colaterais são todos os índices, tudo que entra fora da aplicação. Então, todas as vertentes que entram fora da aplicação corre o risco de gerar efeitos colaterais, de fazer com que a aplicação quebre de alguma forma. Então, nós temos alguns exemplos. O que são exemplos de efeitos colaterais? Mutação de entrada, comunicação com a API, porque ela é externa à aplicação que a gente está construindo, modificar o file system, consultar DOM. Todos esses itens, eles dizem respeito a coisas que estão externas à própria aplicação. Então, até mesmo alteração em banco de dados. Isso pode gerar um efeito colateral e pode também fazer com que a aplicação quebre. No caso, a programação funcional evita, de toda forma, obter efeitos colaterais. É claro que não temos como garantir que em 100% dos casos da programação funcional não vai ter efeitos colaterais, mas nós trabalhamos para que ele tenha o mínimo possível. Existem várias formas de aplicar a programação funcional dentro do JavaScript, como utilizando os métodos aí de map, filter, reduce. Também a gente pode utilizar os high-order functions, como a gente falou um pouco mais atrás, que são o encapsulamento de funções dentro de outras funções e que fazem com que em apenas uma chamada a gente consiga executar todas as funções que estão ali naquele arcabouço. O currying também, que é uma forma da gente criar uma função e também entregar, no caso, os parâmetros de forma parcial. E o compose, existem várias outras formas da gente construir também a nossa aplicação dentro da programação funcional. Em vantagens de programação, de por que, Lissa, eu deveria aplicar a programação funcional? Voltando aqui a todos os exemplos e puxando um pouquinho daquilo que a gente tem pronto, né? Você vai fazer sempre funções puras, porque as funções puras não vão arremeter a estados compartilhados e vai diminuir e evitar o máximo possível o acesso a efeitos colaterais. Fator imutabilidade, que também vai fazer com que a sua aplicação se torne muito mais segura, digamos assim, e vai evitar que tenha problemas futuros em particularidades dentro da aplicação. A composição de função também, que são as high-order functions, como eu mencionei agora há pouco, né, o encapsulamento de uma função dentro de outra, que permite apenas em uma chamada trazer o resultado de todas elas juntas. Nós temos um código que é muito mais declarativo, em vez de um código imperativo, né? Como mencionei, ele vai sempre se apropriar do que deve ser feito dentro do código, em vez de como deve ser feito. Então, consequentemente, faz com que o código seja muito mais flexível. E nós temos também um código que é muito mais inteligível.
Isso quer dizer, é muito mais simples de você acessar as informações dele, você apenas lendo conseguir considerar qual é o resultado de uma função, quais são os inputs dela, quais são os outputs, é muito mais rastreável. Então, a gente tem uma rastreabilidade muito mais simples, e isso facilita tanto para o desenvolvedor que está desenvolvendo aquela aplicação, quanto para as equipes futuras que vão mexer ali naquela aplicação de alguma forma para dar manutenção. E, além disso, também facilita bastante o fator refatoração, quando a gente precisa otimizar o nosso código, fazer algumas alterações, quando a gente precisa incluir particionamento dentro dessa aplicação, independente se ela seja mobile, seja apenas uma aplicação web, enfim. A gente precisa fazer, ele se torna uma forma muito mais simples, tanto para você quanto para a sua equipe trabalhar dentro dele. E, por fim, eu deixo aqui os meus contatos também. Como eu disse, o meu objetivo foi criar o TechLi para que eu pudesse compartilhar as minhas dificuldades, os meus erros, os meus acertos na programação. Eu compartilho diariamente no TechLi no Instagram, tenho também o GitHub, onde eu coloco projetos para quem está realmente iniciando totalmente na carreira, falo muito sobre transição de carreira. Deixo também aqui o meu e-mail, se vocês quiserem, fiquem à vontade para entrar em contato. E tem também o nosso site, onde tem vários recursos totalmente gratuitos, onde você que está aprendendo a programar pode clicar lá, fazer download, acessar, assistir à vontade. E eu vou produzir, com base nessa palestra aqui hoje, eu vou produzir um artigo e também vou disponibilizar para vocês lá. É isso, muito obrigada, equipe Brasil JS, obrigado pela atenção e sucesso para vocês aí nessa carreira de desenvolvimento.